Olá pessoal, na nossa segunda videoaula referente à unidade 2 da disciplina de Eletricidade 2 do curso de Automação Industrial, iremos estudar os conceitos e propriedades dos resistores, circuito CA puramente resistivo, conceitos e propriedades dos indutores, circuito CA puramente indutivo, conceitos e propriedades dos capacitores, circuito CA puramente capacitivo. Circuitos monofásicos puros em CA. Conceitos e propriedades dos resistores. Os resistores são elementos de circuitos ou simplesmente componentes elétricos ou eletrônicos que possuem certa propriedade de limitar a passagem da corrente elétrica. Como podemos perceber aqui nos dois exemplos, nós temos um resistor à base de carvão e outro de fio com isolamento cerâmico. A medida do grau de dificuldade à passagem dos elétrons denomina-se resistência elétrica, representada pela letra R maiúsculo. A unidade padrão da resistência elétrica é medida ou expressa por uma letra grega chamada ômega. Ohm verificou que a corrente elétrica I, que atravessa um condutor, é diretamente proporcional à diferença de potencial U aplicada a seus terminais, ou seja, que o quociente U sobre I é constante. Assim foi adotado como a primeira lei de Ohm, dada pela seguinte relação: R é igual a U sobre I, onde R representa a resistência do resistor, U a DDP ao qual ele está ligado e I é a corrente elétrica que o percorre. A segunda lei de Ohm exprime que a resistência elétrica de um condutor de secção reta é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área de secção reta, onde a resistência vai ser dada pela resistividade vezes o comprimento do resistor dividido pela área de sua secção transversal, onde essa resistividade vai depender do material ao qual ele é feito. Circuito CA puramente resistivo. É um circuito onde ele é caracterizado pelo fato de conter apenas resistências R. Seu princípio de funcionamento é idêntico ao de um circuito em corrente contínua. Como podemos observar aqui, temos uma diferença de potencial, onde essa diferença de potencial vai gerar uma corrente I que vai passar pela resistência R do resistor representado na figura, onde esse produto I vezes R representa a diferença de potencial ao qual ele está ligado. Podemos caracterizar como exemplos de circuito CA puramente resistivos os aparelhos eletrodomésticos usados para conduzir calor, tais como torradeiras, ferros elétricos, chuveiros elétricos, frigideiras e fogões, etc., quando ligados à fonte de energia residencial. Num circuito CA puramente resistivo, a tensão e a corrente estão em fase, em qualquer ponto do circuito. Ambas atingem o valor zero no mesmo instante e alcançam os valores máximos no mesmo instante. Esta relação de fase é mantida durante o ciclo inteiro, como podemos observar na figura a seguir. Conceitos e propriedades dos indutores. Os indutores são elementos de circuitos ou simplesmente componentes elétricos ou eletrônicos que possuem certa propriedade de se opor à variação da corrente elétrica. Esse processo ocorre quando, ao alimentar uma fonte de tensão, um indutor puro, a corrente que circula origina um campo magnético, cujas linhas de campo acabam cortando as espiras do indutor, induzindo nelas uma força eletromotriz. Fisicamente, os indutores, também chamados de bobinas, são compostos de pedaços de fios, enrolados helicoidalmente sobre um núcleo, que pode ser de ar, mica, ferro, ferrite ou ferro laminado, como podemos perceber nos exemplos a seguir. De formas semelhantes aos resistores, os indutores podem ser ligados em série, em paralelo e de forma mista. Suas associações são similares às dos resistores. Sua simbologia pode ser representada das maneiras a seguir. Temos aí 3 maneiras distintas de representá-los. Circuito CA puramente indutivo. Se a bobina ou indutor não há resistência R, não haverá dissipação de energia. Ou seja, em circuito CA puramente indutivo, sem resistência, não há dissipação de energia. Em função desse efeito limitador de corrente, surge um novo parâmetro do indutor, chamado de reatância indutiva. Num circuito indutivo em CA, a corrente diminui com o aumento da frequência e aumenta com a diminuição da frequência. Quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva, menor a corrente. Conceitos e propriedades dos capacitores.
Os capacitores são elementos de circuitos ou simplesmente componentes elétricos ou eletrônicos, que possuem certa propriedade de se opor à variação da tensão elétrica. Fisicamente, os capacitores podem ser chamados de condensadores. São compostos por duas placas condutoras paralelas e separadas por um isolante ou dielétrico, que pode ser o ar, porcelana, vidro, plástico, papel, borracha, etc. Uma das características do capacitor é a de armazenar energia elétrica em seu campo elétrico. Da mesma forma que os resistores indutores, você verá que se trata de um componente usado em quase todo tipo de circuito eletrônico, como exemplos a seguir. A capacitância de um capacitor dá-se pela razão entre o módulo da carga em cada placa condutora e a diferença de potencial entre as placas. A expressão matemática que define a capacitância do capacitor é C igual a Q sobre ΔV, onde o C representa a capacitância do capacitor, que é a carga elétrica, e ΔV é a variação de tensão. Normalmente, os tipos de capacitores são especificados em função de seu dielétrico e pela sua forma construtiva. Os tipos fixos mais comuns existentes são capacitor de cerâmica, de papel, de filme plástico, de mica, de vidro, eletrolítico, etc. Os capacitores variáveis, que possuem capacitância variável, mais usuais são trimmer ou padder, e etc. Circuito CA puramente capacitivo. Se no circuito não há resistência, não haverá dissipação de energia, ou seja, em um circuito CA puramente capacitivo sem resistência, não há dissipação de energia. Em função desse efeito limitador de corrente, surge um novo parâmetro do capacitor, chamado de reatância capacitiva. Num circuito capacitivo em CA, a corrente aumenta com o aumento da frequência e diminui com a diminuição da frequência. Quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva, maior a corrente. Aqui são as referências utilizadas. Com isso, nós encerramos a segunda videoaula da unidade 2 da disciplina de Eletricidade 2 do curso de Automação Industrial. Bons estudos!